Muito bem, lei dos senos. O que seria a lei dos senos? Nós vimos que para calcular algumas medidas ou ângulos, quando nós estamos trabalhando com triângulo retângulo, nós usávamos as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Agora nós estamos trabalhando com qualquer triângulo, né? Não é mais um triângulo retângulo. Então, sendo um triângulo qualquer, ABC, então, lembre, os vértices são sempre dados em letras maiúsculas e os lados em letras minúsculas. Então, o lado Azinho, ele corresponde ao vértice A aqui, né? Então, eu tenho o vértice, o lado oposto, né, dessa abertura aqui. Então, essa distância corresponde àquele lado, perdão, aquele vértice, ou aquele ângulo, né, que a gente vai falar agora. Então, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, ou seja, o lado Azinho corresponde ao seno do ângulo A, que é o oposto aqui. O B corresponde ao seno de B e o Czinho, lado C, corresponde ao ângulo de C, né, nosso vértice C. Então, o que acontece? Eu vou fazer a relação 2 a 2. Né? Eu vou fazer o A com o B, ou o B com o C, ou o A e o C. Não tem como fazer os três. Vou ter que fazer 2 a 2. Então, eu tenho aqui meu vértice A, eu tenho meu ângulo A. Meu vértice B, meu ângulo B. E aqui apenas a representação, tá? Lógico que esses ângulos podem ter outros nomes. Então, quando eu fizer a relação, eu vou pegar 2 a 2. Um primeiro exemplo, acho que vai ficar mais fácil de visualizar isso. Ele diz assim, em um triângulo isósceles, então, primeiro, o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele onde dois de seus lados são iguais. A base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base, 120 graus. Eu já fiz uma representação aqui. Triângulo isósceles, essa medida e essas vão ser iguais. Por quê? Porque falou que triângulo é isósceles. Dois lados iguais e um diferente. O ângulo oposto à base, 120 graus, ele está aqui. E ele quer saber a medida desses ângulos, perdão, desses lados que são congruentes no triângulo. Então, quanto mede x no nosso caso? Como eu tenho um ângulo, uma medida, o que eu preciso para calcular? Vamos pegar 2 a 2. Vamos fazer essa representação aqui, ó. Eu preciso de dois lados e dois ângulos. Eu tenho um lado que eu quero saber, e apenas um ângulo. Então, que eu vou ter que usar conceito de triângulo. Se eu tenho um ângulo de 120, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Então, para que a soma ocorra, faltam 60 graus. Então, esses ângulos da base, eles vão ter que ser 30 cada um. Por quê? Eu posso afirmar que eles serão de 30, porque ele me diz que é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles tem dois lados iguais, e esses dois lados iguais, quando eu vou fazer a relação deles com a base, eles formam o mesmo ângulo. São lados iguais, ângulos iguais. Então, dados que não estão no enunciado, eu tenho que deduzir a partir dos elementos que ele me deu. Escrevi aquilo que ele me deu,
dois lados iguais por ser isósceles. A base é 6, o ângulo oposto é 120. E o 30 sai de onde? Da diferença para 180. Como tenho lados iguais, eu tenho ângulos relativos à base iguais. Então, 60 por 2 dá 30. Agora eu consigo fazer a relação. Então, vou pegar um dos lados, né, já que os dois são iguais, vou pegar um dos lados, vou pegar aqui, ó, esse lado correspondente ao 30 e o 6 correspondente ao 120. Como eu disse, a gente vai pegar sempre 2 a 2. Então, meu x corresponde ao seno de 30 e o 6 corresponde ao seno de 120. Então, a gente vai ter que aí rever algumas aulas para lembrar essa questão do seno. A gente já fez, né? Então, só vou aproveitar aqui, vamos refazer, só para justificar, né? Depois de onde saiu isso? Com uma outra cor. No ciclo trigonométrico, a gente tira as relações de seno, cosseno, tangente. Vou ter que fazer mais ou menos. No ciclo trigonométrico, a gente tira essas relações de seno, cosseno e tangente, né? A gente tem aqui que na horizontal é o nosso cosseno e na vertical é o nosso seno. 30 graus, a gente já tem a tabela, lembrar lá a tabelinha de seno de 30. O problema é 120. Então, quando a gente for marcar aqui 30 graus, vamos aproximadamente, vamos marcar que fosse aqui, a gente tem a relação no valor de cosseno e no valor de seno, que essa abertura aqui é 30. Agora, para 120, se a gente for representar 120, vamos colocar mais ou menos aqui, né? Que é 90, então aqui é o meu 120, escrever ele aqui em cima. Ele vai ter uma representação para seno e uma representação para cosseno. Mas esse 120 corresponde a quem? Se a gente for ver, sempre olhando para a horizontal, 180 menos 120, o 120 é a mesma coisa que 60. Então, eu posso trocar 120 por 60. Como aqui é o eixo positivo, né? Então, a gente no plano de eixos, que está acima é positivo, que está abaixo da origem é negativo, eu sei que o seno de 120 e o seno de 60, né, se eu fosse representar ele aqui, do outro lado, eles têm o mesmo valor. Então, o seno de 120 e o seno de 60 medem a mesma coisa. Então, os dois têm o mesmo valor. A partir daí, eu consigo, então, agora resolver. X está sobre o seno. Deixa eu melhorar a letra aqui. X está sobre o seno de 30. O seno de 30 vale meio, 1 sobre 2. E o lado 6 está sobre o seno de 120. Eu também sei que seno de 120 é a mesma coisa que 60. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Dá para fazer adiantar aqui, já que todos são sobre 2, eu posso fazer uma simplificação direta
Tá? Isso é permitido matematicamente para resolver. E aí eu vou só fazer agora uma multiplicação em cruz para chegar na resposta. X vezes raiz de 3, então vai ficar x vezes raiz de 3 é igual a 6 vezes 1, que é 6. Então vai ficar x igual a 6 dividido por raiz de 3. A gente não deixa a raiz no denominador, a gente vai racionalizar multiplicando o numerador e denominador pela mesma raiz. Quer dizer, eu não estou alterando o valor, porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1, então não muda o valor, ele só me faz tirar a raiz do denominador. Então aqui em cima eu vou ter 6 raiz de 3, embaixo eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e a raiz de 9 é o próprio 3. Então, toda vez que eu multiplico duas raízes iguais, né, no caso quadradas, eu tenho o próprio radicando como resposta. E aqui eu vou tirar aqui 6 dividido por 3 é 2. Então, a resposta é 2 raiz de 3 centímetros. Então, medida dos lados congruentes. Os dois vão medir 2 raiz de 3, visto que o triângulo isósceles. Ô, Pro, Oi. você poderia explicar de novo essa parte que tá o 3 na raiz quadrada sobre 3 raiz quadrada? Aqui, É, ó, por favor. toda vez que nós temos uma raiz no denominador, nós precisamos eliminar essa raiz. Como eu elimino uma raiz quadrada, né? Eliminar no sentido de tirar a raiz. É multiplicar ela por ela mesma. Porque toda vez que eu multiplico uma raiz por ela mesma, eu teria uma opção, vou colocar aqui embaixo. Se eu colocar raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho uma propriedade matemática que me diz o seguinte, que toda vez que eu fizer o produto de raízes, é a mesma coisa que fazer a raiz do produto. E a raiz do produto seria a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Tem uma outra maneira. Toda vez que eu fizer raiz vezes raiz, eu também poderia escrever isso aqui como raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado e usar o argumento de simplificação aqui para chegar no 3. Também é um argumento válido. Tudo bem? Entendi, Pro, obrigada. Tá? Mas a ideia para tirar a raiz do denominador é sempre multiplicar por ela mesma. Isso sendo uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz de outro índice, a gente usa outra técnica, tá bom? A gente pode rever isso em radiciação em algum outro momento. Bom, esse foi o nosso primeiro exercício. Um segundo exercício, que é praticamente igual, nós também vamos ter duas medidas, dois ângulos, mas a medida x ela está relacionada a 45 graus. A medida 100 está relacionada a um ângulo que eu não tenho, mas eu consigo descobrir. Porque se eu tenho que a soma de 105 e 45, vão dar 150, então faltam 30 para 180, então eu sei que esse ângulo tem medida de 30 graus. Então eu tenho que fazer essas deduções para que eu possa fazer a resolução. E eu vou montar minha lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte: pega o lado e divide pelo seno do ângulo correspondente. Então, x é o lado oposto ao ângulo de 45. Então, seno de 45. E o 100 é o oposto ao ângulo de 30 graus que a gente deduziu ali. Então, seno de 30. E aí eu vou para a minha tabela e faço as substituições. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2.
E o seno de 30, a gente fez no exercício anterior também, é meio. 1/2. Como eu disse, ao invés de fazer com frações, você pode fazer já uma simplificação, visto que é uma igualdade e eu já estou dividindo tudo por 2. Então, você pode fazer uma simplificação direta. E aqui, agora eu vou multiplicar em cruz. Nesse caso, x vezes 1 é x, e 100 vezes raiz de 2 é 100 raiz de 2. E aí acabou já o exercício de uma maneira bem direta. Lembrando que aqui não tem unidade, então eu não vou ter resposta com unidades. Se desse as unidades que metros, centímetros, você colocaria na resposta. E o exercício 13 também é a mesma coisa, só que aqui ele já me deu que o lado x corresponde a 45, o lado 3 raiz de 2 corresponde a 60, então é substituição direta, você não precisa deduzir o outro ângulo, você não vai precisar dele. Então eu tenho que x é o seno de 45, e 3 raiz de 2 é o seno de 60. Novamente uso a minha tabela, faço as substituições. 45, seja seno, cosseno, é raiz de 2 sobre 2. Aí eu tenho ao lado que é 3 raiz de 2 sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Novamente eu vou fazer aquela simplificação para facilitar aqui. Multiplico agora. Vou encontrar aqui x raiz de 3, então x vezes raiz de 3 é igual a 3 raiz de 2, que vai multiplicar o raiz de 2. Então, vou ter que x vai ser igual a 3 vezes, olha aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, raiz de 4 é 2. Vai ficar 3 vezes esse 2, né, dividido por raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter aqui 6 sobre raiz de 3. A gente vai usar aquele mesmo processo do exercício anterior. Multiplica os 2 por raiz de 3. Para quê? Para eliminar o meu denominador. Como eu multiplico por duas coisas que são iguais na divisão, vai dar 1. Raiz de 3 por raiz de 3 dá 1. 1 vezes 6 raiz de 3 não muda. Então, vamos lá. Vai ficar 6 raiz de 3 dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Eu tenho 3 aqui. E aí é só simplificar. 6 dividido por 2, perdão. 6 dividido por 3, 2, né? Eu já falei a resposta. Então, 2 raiz de 3 é a solução do x. Também não tem uma unidade de medida. Então, a resposta fica apenas 2 raiz de 3.